Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou Marconi Oliveira, médico neuropediatra. Estou aqui para conversar com vocês sobre transtorno específico do aprendizado na leitura e na escrita, ou dislexia. Antes de começar a falar sobre a dislexia, eu queria te convidar para seguir aqui no canal e apertar o sininho para que sempre que a gente colocar vídeo você tenha acesso. Então, olha só, dislexia nada mais é do que a dificuldade de transformar sons em letras. A gente acha que essa questão de alfabetizar é muito fácil e na realidade é muito difícil. Você, por exemplo, uma letra P, um tracinho com a barriguinha. Se esse tracinho for para cima, esse mesmo símbolo significa a letra B. Se a barriguinha for para trás, pode significar a letra D. E se o tracinho for para trás, o tracinho for para baixo, com o tracinho para trás, significa a letra Q. Então, o mesmo símbolo, de acordo com a posição dele, pode significar outras coisas. Então, ler não é tão fácil assim. Diferente de uma caneta, né? Que de qualquer forma que você colocar, ela continua sendo uma caneta, independente da forma. A gente sabe se ela está de cabeça para baixo ou para cima, mas ela continua sendo uma caneta. Uma outra coisa que é bem importante da gente discutir aqui é que a dislexia, ela começa a apresentar sinais por volta de 4, 5, 6, 7, mas o diagnóstico mesmo só pode sair ali por volta de 8 anos de idade. Antes disso, é improvável a gente conseguir fazer diagnóstico porque a criança tem que ter passado pelo ciclo alfabetizatório e passado pela idade de maturação cerebral para que ela consiga, então, ter concluído ou não esse ciclo de leitura. O que eu estou falando com você? Eu estou falando que se uma criança não foi alfabetizada ainda, eu não posso falar que ela é disléxica. Então, se eu pegar alguns analfabetos aí, eles não saberão transformar os símbolos os símbolos das letras em sons. Ele é disléxico? Não, ele simplesmente não sabe transformar esses sons porque ele não aprendeu, esses símbolos em sons porque ele não aprendeu, e não porque ele é um disléxico. Uma outra coisa muito importante que tem que ficar atento é que, independente de ter ou não fechado o diagnóstico, se já apresenta algum sinal que chama a atenção quanto à possibilidade tanto de disgrafia, quanto de desortografia, quanto de descalculia e da dislexia, que é o que a gente está falando, é necessário já iniciar a intervenção, porque a intervenção precoce, o resultado é muito maior. E a gente faz intervenção dessas crianças com a psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga e com o professor de reforço no contraturno, treinando muito essa criança. Existem algumas estratégias bem importantes para a criança dentro da psicopedagogia para ela alfabetizar, né? A gente tem que lembrar que a via lexical está alterada, mas a via sonora não está alterada. Essas crianças, elas têm uma inteligência boa, têm uma inteligência típica e elas conseguem aprender quando a gente fala com mais facilidade. Então a gente usa muito esse tipo de técnica, esse tipo de intervenção com essas crianças. E outra coisa que é bem importante a gente discutir é que algumas pessoas acham que a dislexia é uma doença. Na realidade, a dislexia não é uma doença. A dislexia é um transtorno do aprendizado. Então, a criança se ela fechou o diagnóstico, provavelmente ela vai ter durante toda a vida, com um grau mais leve, de acordo com o tipo de intervenção que eu for fazendo, que eu for trabalhando com essas crianças. Existem algumas formas bem legais de a gente ajudar essas crianças a desenvolver essas habilidades. E uma forma bem importante que eu brinco é o seguinte: por exemplo, vamos ler um livro. A mãe lê uma página e o menino conta para a mãe o que ela leu. E ele lê outra página, mesmo sem ter condição de ler de forma inadequada, ele lê para ele treinar. E aí a mãe conta para ele o que ele leu. Então, na realidade, nesse tipo de treino, ele vai estar estudando duas vezes. Está estudando pela via lexical e pela via auditiva. Então, ele vai conseguir aprender sobre esse livro, aprender sobre essas questões. Uma outra forma de estudar com essas crianças é fazer flashcards. Talvez você não saiba o que é flashcard. Flashcard é o seguinte: você escreve aqui a pergunta, atrás você escreve a resposta. Só que ao invés de você escrever a resposta, para ajudar a criança, você vai fazer um desenho que faça com que ela lembre dessa resposta e vai treinando essa criança no sentido de aprender, que ela vai lembrar da figura, vai aprendendo, né? Assim,
Como é que foi? Como é que é a primeira lei de Newton? Aí você coloca lá um carro batendo e a pessoa indo para frente, etc. Nesse sentido, assim, sabe? Assim, para ensinar as questões dessas crianças. Outra coisa que é bem importante é o tempo dessas crianças. Essas crianças, ela tem um tempo limitado de atenção, porque cansa muito, o esforço cerebral dela é muito grande. Então eu oriento que sempre que faça estudos pequenos, de pequena monta, de 20, 30 minutos no máximo, faça intervalo, 20, 30 minutos no máximo, faça intervalo. Existe até um método que é muito mais do que só esses intervalos, que é o método Pomodoro. Você pode até procurar aí depois e saber como é que faz. E aí, pessoal, para quem não acredita nessa questão de dislexia, né, não consegue ler, é muito importante, principalmente para pais, né, que não acreditam, passar a acreditar, porque essas crianças têm uma autoestima mais baixa, porque assim, são consideradas, abre aspas, burras na escola, pouco inteligentes, e os coleguinhas começam a se afastar, e não é muito raro essas crianças passarem por um quadro de ansiedade, até mesmo de depressão. Para concluir, eu brinco com uma coisa chamada o seguinte, visão. Se escreverem lá no quadro, lá na frente, fala Marconi, lê, eu vou falar assim, eu não vou conseguir ler. Lê, cara, não vou conseguir ler. Não, tem que ler lá. Não vou conseguir ler. Aí, de repente, pode ter um desavisado que vai falar assim, nossa, você é muito preguiçoso, você não tem vontade de ler, você não está se esforçando. Não, eu não estou me esforçando, não, eu não tenho um óculos. A partir do momento que você coloca o óculos em mim, eu consigo ler lá com muita facilidade. Mesma coisa é a dislexia. Essas crianças têm uma alteração do sistema nervoso central que impossibilita que elas consigam aprender a ler adequadamente. Então, esse foi um resuminho aí de 7, 10 minutos aí sobre esse problema que é a dislexia. Fique atento se o seu menino está com dificuldade no aprendizado. Esse pode ser um problema deles, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.